Então, pessoal, nós vamos começar a analisar o capítulo B6, Reino Animalia, Poríferos, Quinidários e Plateumintes, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre esses três filos: Porífera, Quinidária e Plateumintes. Tá? Vamos analisar as suas características, vamos analisar o que cada grupo desse daqui, o que cada filo desse daqui tem de diferente do outro, tá bom? Bom, nós vamos começar aqui falando sobre os poríferos, né? O filo mais subestimado por todo mundo aí, que é o filo porífera, formado por todas as esponjas do mar, tá bom? Então nós vamos analisar esse grupo e verificar o que ele tem de tão diferente. Bom, primeiro, as esponjas do mar, os poríferos, eles recebem esse nome devido aos poros que existem no corpo deles, que são fundamentais para a vida desses animais, tá bom? Só lembrando, isso daqui é um grupo de animal, faz parte do reino Animalia, tá bom? O porífero típico ele vai ter as seguintes partes: a parede, tá? Nós vamos ter aqui esse espaço central que nós vamos chamar de átrio. E nós vamos ter também, como vocês podem observar aqui no fundinho, ó, esses poros que na verdade se estendem por toda a região da parede desses animais, tá bom? Nós vamos ter ainda o nome porífera desses organismos, exatamente derivado aqui da presença dos poros que existem no seu corpo. E nós vamos ter ainda aqui, olha só, uma abertura superior aqui, que nós vamos chamá-la de ósculo. Tá? Essa abertura superior aqui, que fica também no animal. Então, olha só, uma outra coisa bem interessante aqui são os tipos de células desses organismos, que nós vamos chamar aqui, olha só, de coanócitos, tá bom? Gente, os coanócitos são células que elas vão ter um corpo, ela vai ter aqui, olha só, esse colarinho de vilosidades, né? E ela é formada também por esse flagelo. A gente já estudou nas outras aulas que esse flagelo tem a ver com a motilidade, né? Tem a ver com a locomoção da estrutura. Então, olha só, essa célula, ela é fundamental em todos os aspectos da vida dos poríferos, tá bom? O batimento do flagelo dos coanócitos é que faz com que a água se movimente nos poríferos. Então, ele acaba trazendo água rica em oxigênio para esse tipo de animal e mandando embora a água rica em gás carbônico, eliminando também as excretas, eliminando gametas, eliminando o espermatozoide, puxando o espermatozoide, fazendo tudo que um porífero precisa para poder viver, tá bom? São esses cílios aqui, ó, no coanócito que capturam partículas de alimentos que vêm na corrente de água. Portanto, sem coanócito não há vida em poríferos, tá? Bom, para que servem as esponjas? Hoje em dia a gente não usa muito isso daqui para lavar roupa, lavar louça, enfim. Mas elas são muito importantes porque servem como alimento, né, para alguma espécie de tartarugas, para peixes. A gente também produz medicamentos até para AIDS, né, a partir desse tipo de organismo aqui, tá bom? Então, de forma bem resumida, né, e alguns detalhamentos, poríferos é isso. Nós vamos agora para o nosso segundo grupo, que é o grupo dos quinidários, filoquinidária, tá? Filoquinidária. Então, aqui nós vamos ter também um outro grupo que tem bem... que assim como as esponjas do mar têm a sua célula bem característica, que são os coanócitos, nós vamos ter aqui nos quinidários uma outra célula extremamente importante também, que são os quinidócitos, tá? Que não deve ser confundida. Coanócitos, poríferos. Quinidócitos, quinidários. Filoquinidária, tá bom?
Então, olha só. O cnidócito mais típico que a gente encontra é o nematocisto. Aqui, ó. Esse daqui é um nematocisto. É uma célula desse tipo de organismo aqui, que é um cnidário. Então, o que acontece? Esses nematocistos, eles vão possuir um arpão dentro dela e um gatilho. E se você encosta, por exemplo, num gatilho desse daqui, um arpão ele é lançado na sua pele, né? E a gente costuma ouvir muito dizer, por exemplo, que medusas, né? Esse tipo de organismo, eles causam queimaduras, né? Na verdade, o que eles têm é uma toxina, e essa toxina aqui, ela é muito utilizada para poder esses organismos capturarem suas presas, né? Que servem como alimentação. Então, essa história de que a água-viva queima é justamente a toxina desses cnidócitos aqui, entendeu? Não adianta você encostar, por exemplo, numa água-viva morta, porque como mecanismo de disparo do gatilho, você pode sim ter aí uma lesão, tá bom? Então, não encoste desse bicho. Bom, as duas formas básicas do corpo do cnidário são essas daqui, ó. Nós conhecemos bem basicamente, né? A medusa e o pólipo, né? Organismos aí que participam desse grupo de cnidários. Então, olha só. A medusa, ela é a forma livre e natante, né? Plantônica desse organismo aqui. Ela se move, elas ficam a mercê das correntes. Já o pólipo não. O pólipo, ele é uma forma fixa, né, de cnidário. Se a gente parar para prestar atenção, a medusa é como se fosse um pólipo de cabeça para baixo, né? Olha só, como se fosse um pólipo de cabeça para baixo. Os dois vão ter uma camada celular externa, tá? Uma parte interna também, uma camada interna. E, bem importante, olha só, tem tubo digestório incompleto. Esses organismos aqui possuem tubo digestório incompleto, ou seja, só vai possuir boca e os tentáculozinhos na ponta, tá bom? Uma coisa bem interessante sobre os cnidários é que nem todos os grupos eles vão possuir forma de medusa. Muitos grupos eles vão também passar por o que nós chamamos de alternância de gerações. Isso quer dizer, por exemplo, que os filhos da medusa podem ser pólipos e que filhos de pólipos podem originar em medusas, tá bom? É o que nós chamamos de alternância de gerações. As formas vão se alternando entre as gerações, tá ok? E para que servem os cnidários? Os corais, por exemplo, são cnidários, né? Os recifes de corais, eles são também cnidários e eles vivem em associação com um tipo de algas que fazem fotossíntese e liberam alimento para esse tipo de cnidário. Então, o que uma alga precisa para fazer fotossíntese? Luz. Então, você só vai encontrar luz em algas, né, onde a luz possa penetrar. Nunca em deltas de rios. Se bem que houve uma época, em 2016, em que a gente encontrou recifes de corais em deltas de rios do rio Amazonas, né? Que tem uma grande quantidade de sedimentos e a água é turva. E aí, a comunidade científica ainda está investigando aquele tipo de coral que está lá no lugar e tudo, que é bem diferente dos demais, né? Mas enfim. Agora a gente vai para o filo dos plateumintes, formado aí por todos os plateumintos, que são vermes achatados, tá? Então, os vermes achatados aí, plateumintos. Enquanto os poríferos não têm nenhum tipo de tecido verdadeiro, não tem nenhum tipo de folheto embrionário, e os cnidários eles já vão ter 2 folhetos embrionários, nós vamos ter aqui, né, o primeiro grupo de animal a possuir o terceiro folheto embrionário, que é a mesoderme, né? Aqui, ó, só retornando. Aqui eu vou ter a ectoderme e a parte de dentro, endoderme. Aqui eu vou ter a mesoderme, que é o terceiro tipo de folheto embrionário. Os plateumintos, eles podem ser de vida livre ou parasitos também. Aqueles que são de vida livre, eles têm um sistema digestório também incompleto, ou seja, só possui boca, não possui ânus,
tá? Sistema digestório incompleto, nós vamos ter aí presença de boca e ausência de ânus. Esses parasitas, na verdade, gente, se a gente for analisar, eles podem nem ter ao menos um sistema digestório. Por quê? Porque eles conseguem ter a sua forma de nutrição através da absorção dos nutrientes diretamente do hospedeiro, né? O plateuminto de vida livre mais famoso que a gente conhece é a planária, né? Que é esse organismozinho aqui, ó. Se você, por exemplo, cortar uma planária, ele tem a capacidade de se dividir em dois. Então, é um tipo de reprodução assexuada. Reprodução por laceração, né? É um tipo de reprodução comum entre as planárias desse grupo aqui. E olha só, o que é muito comum a gente estudar sobre os plateumintos são as doenças, né, que esse organismo aqui eles vão causar. Mas a gente vai dedicar uma outra aula só para isso, tá bom? Então, por enquanto, nós vamos ficar aqui com as informações referentes a esses três filos. Plateumintos, né, dos quinidários e também dos poríferos. Sugiro que vocês possam pegar os livros de vocês e juntamente com essas informações que eu passei agora, vocês podem estar fazendo as anotações de vocês, que em um segundo momento eu vou estar tirando essas informações também, tirando essas dúvidas de vocês, na verdade, tá? Pelo grupo, ok? Então, bom estudo para cada um de vocês.